paz, meus amados e amadas. É muito bom estar na casa do Senhor, louvando, adorando, exaltando o nome santo do nosso Deus. Você que nos assiste, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe e que a mensagem de hoje possa frutificar no seu coração. Amém? A mensagem de hoje está baseada no livro de Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12. É o sermão da montanha, as bem-aventuranças, como é conhecido, né? Este sermão, ele foi proferido por Jesus no início do seu ministério e traz, deixa eu desligar aqui, e traz ensinamentos fundamentais para aqueles que querem ser felizes, que querem fazer a parte do reino, que querem fazer a vontade do Senhor. E que possamos aí aprender essas lições e colocá-las em práticas. Então vejamos o que o texto diz. Então 5, 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos orar, amados. Pai querido, estamos entregando aqui este culto para o Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor agora esteja tocando cada coração. Que o Senhor possa ministrar em cada um de nós. Que possamos hoje sair daqui transformados, edificados, com a certeza de vida eterna, com a certeza que fazemos parte desse reino, com a certeza que já somos felizes, e seremos plenamente lá na glória, Senhor. Então fala, Senhor, conosco hoje, no nome de Jesus. Amém, amém. Para que fique bem claro para nós esses ensinamentos de Jesus, é importante que a gente entenda que é o contexto em que esse sermão está inserido. Vejam que lá no finzinho do capítulo 4, se você for lá, exatamente ali a partir do verso 17, Mateus narra que Jesus inicia seu ministério na Galileia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E andando junto ao mar da Galileia, ele viu alguns pescadores ali e o chamou dizendo: vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Olha que coisa maravilhosa. E aí Pedro, André, Tiago e João foram aqueles que ouviram, e eles largaram tudo, abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Este é o contexto deste sermão. O reino é chegado. Este reino tem princípios a serem observados, obedecidos. Neste reino, os súditos, cada um de nós aqui, nós temos características determinadas para participar deste reino. Então os súditos possuem essas determinadas características, que são aquelas que agradam a Deus, e lá só entrarão com essas características, com estes valores que ele cita aqui.
Por isso, neste reino, os súditos são muito felizes, mas muito felizes e abençoados. Ainda no capítulo 4, se você observar lá no versos 23 a 25, Mateus diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando, curando, e por isso a sua fama havia se espalhado, e grande multidão o seguia. E agora no capítulo 5, vejam que Jesus observa, olha para essa multidão, e tenho certeza que ele olha para ela como ovelhas sem pastor, e ele se compadece. Então ele sobe ao monte. E aliás, um parênteses, Jesus amava os montes. Lá ele subia para orar. Ele subia também para se afastar da multidão, porque ele queria ter aquele momento com Deus, em particular, momento de adoração. Então ele queria ficar perto do Senhor, e ele ia para lá. Ele também subia no monte também para ensinar, e é o que acontece aqui. Ele sobe, ele se assenta, como era costume aos mestres judaicos, né? Ao ensinar, eles se assentavam, e os discípulos logo se aproximaram, bem como a multidão, tudo ali ao pé da montanha, e ele começou a ensinar-lhes sobre os valores do reino. Como são felizes aqueles que possuem estes valores, aqueles que vivem segundo estes princípios, porque o reino é deles. O reino não será, o reino é deles, já é deles. Observem bem, eles serão fartos, eles alcançarão misericórdia, como nós lemos, eles verão a Deus, eles serão chamados filhos de Deus. E aí, depois de ouvirem tudo isso, essa multidão ficou admirada, porque ele falava com autoridade e não com os escribas. Se vocês observarem lá no final do sermão, do capítulo 7, Mateus escreve isto. Isso significava que Jesus ensinava com propriedade. Ele falava daquilo que era próprio, que lhe era próprio, enquanto os escribas esbanjavam hipocrisia. Vocês conhecem pessoas do tipo assim, ó, faço o que eu mando, viu? Mas não faço o que eu faço, não. Só faço o que eu mando. Vocês conhecem? Acho que todo mundo já viu pessoa desse tipo. Pois é, este sermão vem na contramão disso. Esses são princípios mundanos. E este detalhe que Mateus registra aqui, mais esses ensinamentos que nós acabamos de ler, deixam bem claro para nós que o discípulo de Jesus não pode ser hipócrita. Como discípulos de Jesus, nós devemos ser autênticos, verdadeiros, íntegros. Do contrário, seremos empecilhos para as pessoas que querem se achegar a Deus. As pessoas precisam ver em nós o caráter de Cristo, as boas obras, para que venham a glorificar a Deus. Este é o propósito para o qual fomos chamados. E logo adiante, no verso 16, Jesus afirma isso: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas se dermos mau exemplos, meus amados, e não vivermos como verdadeiros cristãos, as pessoas não vão acreditar na nossa mensagem, na nossa pregação.
Elas não vão querer conhecer o evangelho do reino, o evangelho da salvação. E desta forma, nós não faremos parte do reino de Deus, pois estaremos sendo instrumentos do diabo, para afastar as pessoas da igreja, da comunhão. E aí vejam o que Jesus disse, lá no capítulo 15 de Mateus, versos 7 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Por isso aquela multidão viu a diferença da pregação de Jesus. Meus amados, a pior coisa que nós podemos ouvir é: ah, você é cristão? Não parece. Sabia não. Ou então, como Gandhi disse, né? Eu creio no seu Cristo, mas não no seu cristianismo. Gandhi era um líder indiano, e esta fala dele ficou registrada. Que coisa mais triste, meus amados, para os cristãos. Que vergonha! Imaginem se os cristãos fossem verdadeiramente imitadores de Cristo. Tenho certeza que estes teriam se convertido. Se eles fossem sal da terra, luz do mundo, como Jesus falou que deveriam ser, este homem teria mudado de vida e hoje a Índia seria outro país. Vejam como é grande a nossa responsabilidade como cristãos. E como está a vida de vocês? Vocês já pararam para pensar? Este sermão, meus amados, da montanha, provavelmente é o sermão mais conhecido, acho que é a parte mais conhecida da Bíblia, inclusive dos sermões, né, de Jesus, dos ensinamentos dele, mas é a mais negligenciada, é a menos compreendida, menos obedecida. Talvez você esteja negligenciando também e sem saber. Mas a partir de hoje eu tenho certeza que você vai prestar mais atenção na palavra, nesses ensinamentos. E este sermão vai mudar a sua vida. Amém? E este sermão hoje está desafiando a cada um de nós aqui. Porque nós fomos chamados para ser um povo diferente. Muita gente canta aí, né? Há um povo diferente neste lugar. Mas será que há? Um povo que glorifica a Deus, que é verdadeiramente feliz. Não pensem que as pessoas aqui descritas, como os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os injuriados por causa do mestre. Não pense que eles são grupos diferentes de pessoas, não. Essas pessoas aqui descritas são os discípulos de Jesus, somos nós, somos nós. E as qualidades, amados, aqui mencionadas, são espirituais. Repitam aqui comigo: espirituais. Não vem do nosso esforço, não vem. Do contrário, seriam obras, mas são frutos da ação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. E a partir desse momento, do momento que nós dizemos sim para o Senhor: Senhor, eu te aceito,
Eu aceito esse desafio, entra na minha vida, transforma, me dá salvação, me limpa, me purifica. A partir desse momento, você recebe a salvação. Seu nome é escrito lá no livro da vida, mas você precisa observar esses preceitos, você precisa se esvaziar, você precisa crescer espiritualmente. E essas bem-aventuranças são bênçãos que Deus nos concede, pela maravilhosa graça de Jesus. Não porque nós somos merecedores. Vocês já observaram que esta felicidade que Jesus promete é um grande paradoxo aos olhos do mundo? Jesus disse: felizes são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os limpos de coração, e assim por diante. Mas esse mundo diz assim: olha, felizes são os soberbos, os durões, os que lutam pelos seus direitos, aqueles que levam vantagem em tudo, ou então aqueles que priorizam os seus prazeres, os que não sofrem perseguição, mas produzem perseguição, e assim vai. Por isso é contrário. E assim, você precisa entender que a proposta de Jesus não está ligada aos valores deste mundo. A verdadeira felicidade não está centrada nas bênçãos, mas na intimidade com o Senhor. Você já pensou nisso? Todo mundo pensa que aquele que é cheio de bênção, aquele que está tudo bem, aquele lá é feliz. Não. A verdadeira felicidade vem da intimidade com o Senhor. O outro está feliz, mas não é feliz, verdadeiramente feliz. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Sabem o que é isso? Essa plenitude só é alcançada, amados, quando você se esvazia. A gente não canta aqui, me rasgo. A gente canta, tem música que fala que eu me esvazio. Mas esta plenitude, a verdadeira felicidade, só é alcançada quando você se esvazia, assim como Cristo se esvaziou. Você precisa estar vazio para Cristo te encher, para que você seja pleno. Por isso o Senhor começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Ele poderia começar com as outras bem-aventuranças, mas ele começa com esta, porque através dessa vem todas as outras em sequências. As outras dependem dela. Você precisa estar vazio. Então, no texto grego nós encontramos a palavra makarios. Esta palavra é traduzida como bem-aventurado ou felizes. Jesus usa essa palavra em outras situações. Lá em João, capítulo 13, após lavar os pés dos discípulos no cenáculo, pouco antes da sua morte, o Senhor voltou a dizer assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Com a mesma palavra, ele se dirige a Tomé. Porque vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Na nossa cultura, amados, ser feliz é muito vago. Muito vago. Não representa exatamente o que significa a palavra makarios. Eu posso ser feliz porque tenho dinheiro. Eu posso ser feliz porque eu tenho uma família. Eu posso ser feliz porque eu tenho o que eu quero. Eu me sinto feliz quando como um churrasco. Como me convida para um churrasco? Como vou ficar feliz? E tenho certeza que muitos ficam felizes quando vão ao McDonald's.
não é? Principalmente as crianças. Mas tudo isso é passageiro, amados. Mas Makarios vai muito além. É quando alguém está completo, recebeu algo glorioso de Deus e se encontra totalmente realizado, totalmente pleno. Vocês já imaginaram isso? Totalmente pleno. Isso é ser muito feliz. E isso vem de dentro do nosso espírito. Vem de dentro. E não das coisas exteriores. Tem dicionário que acrescenta na sua definição a seguinte frase: olha, feliz, bem-aventurado é aquele que encontrou o céu, ou um bom destino. Que explicação, hein? Alguém encontrou o céu para saber como é que é essa felicidade? Mas é por aí. Essa palavra no hebraico é Ashrei. Ashrei está ligada ao eterno. As bênçãos do eterno, a cobertura do eterno. É aquela pessoa que conhece a glória do eterno e vive em harmonia com Deus e também os seus princípios. Por isso é coberta por Ele. É como diz o salmista no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Ou seja, aquele que se refugia nele está protegido. Recebe toda sorte de bênçãos. Não é assim? E experimenta a verdadeira felicidade, que é nada mais que uma realização dentro do nosso espírito, do nosso âmago, porque está ligado ao ser e não ao ter. E esta é desfrutada já no presente, durante a sua caminhada, e alcançará sua plenitude lá na eternidade. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado sois vós, os pobres do espírito, bem-aventurado, porque o reino é deles, porque dos tais é o reino de Deus. Ele não falou será no futuro. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dos tais é o reino de Deus. Olha que interessante. Às vezes a gente não percebe, né? A gente passa por cima assim e não percebe quanto tem, o quanto é poderosa essa palavra. Que significado maravilhoso quando a gente começa a entender o que é isso. O que é ser bem-aventurado? O que é ser pobre de espírito? E o que significa ser pobre de espírito? Tem gente que se acha assim, que é aquela pessoa que é pobre financeiramente. Aquela pessoa que não tem dinheiro. Até tem gente aí que abre mão de tudo, não é? Para seguir aí o seu caminho como um ermitão aí, achando que não tendo nada ele vai ser feliz. A pobreza não garante a felicidade nem o reino dos céus. Ser rico ou pobre não te leva à dimensão de Deus. Tem pobres e ricos que vão para o inferno. Tem pobres e ricos que vão para os céus. Tudo depende de onde está o seu coração. Aonde está o seu coração? Você pode ser rico, mas pode ser pobre de espírito, porque o seu coração está centrado em Deus. Está buscando a plenitude de Deus. Está se esvaziando
E ser pobre de espírito também não significa baixa estima, não, gente. Tem gente que fala assim, eu tenho que me diminuir, né? Mas diminuir não é virtude. Não é esse tipo de coisa que você vai assim, sabe? Se depreciar, achar que você não tem valor, que você não pode nada, que você não vai ser vitorioso. E essa foi a atitude de Israel. Quando Moisés mandou os espias para vigiar a terra, para espiar a terra e vir com notícias, eles chegaram lá, acharam a terra assim excelente. Só um cacho de uva precisou 2 homens para carregarem. Mas lá eles viram gigantes, viram carros. E aí saíram de lá se sentindo gafanhotos, como diz a Escritura. E eles voltaram e disseram para Moisés. E lá em Números 13, capítulo 13, versos 30, diz assim: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Essa é uma atitude de fé, não é? É uma atitude de fé daquele que conhece o seu Deus, daquele que está cheio da plenitude do seu Deus. Agora os outros chegaram lá e falaram assim: não podemos atacar aquele povo, não. E aquele povo é mais forte que a gente, não pode não. E o que aconteceu? Deus se agradou disso? Teve consequências? Esse povo andou no deserto, andou, e o castigo foi morrer no deserto. Nenhum deles entraram na terra prometida. Somente Calebe e Josué, que foram os que vieram com uma resposta positiva que agrada a Deus, uma resposta de fé. Então, ser pobre de espírito não significa baixa estima. Ser pobre de espírito está relacionado à necessidade. Vocês já viram isso? Necessidade. É perceber a necessidade de ter a presença de Deus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso reconhecer o quanto eu preciso do eterno. Será que você tem necessidade de Jesus? Será que você reconhece o quanto você precisa dele? A verdadeira felicidade começa quando você entende que precisa se aproximar de Deus, se esvaziando, tirando tudo de você, tirando o seu eu, tirando as suas vontades, as suas exigências, as suas reivindicações. Você tira tudo. Porque você precisa para poder ser cheio. Agora, se você se achar merecedor, não, o que eu faço? Eu faço bastante coisa, sabe? Tenho certeza que eu vou lá para o céu, porque nossa, quanta coisa. Você se engana. Só quando você estiver esvaziado de si, do seu orgulho, do seu eu, é que Deus vai te encher. Agora, se você se mantiver um poço de orgulho, transbordando de vaidade, como é que Deus vai te encher? Não vai. No grego, amados, há 2 palavras para pobre. A palavra pênis é usada para aquele pobre que não tem luxo, aquele pobre assim, que ele é pobre, mas ele não passa necessidade, ele tem o básico, aquilo que ele precisa ele tem. Não tem coisa sobrando, mas o básico
básico ele tem, é esse pobre. E tem a palavra tokos, que é usada para o mendigo, aquele que nada tem. Esse que ele é esvaziado, desprovido de tudo, não tem nada. E é esta palavra que Jesus usa aqui, tokos. E sabem por quê? Porque ele está nos dizendo: feliz é o homem que reconhece que depende de mim. Feliz é o homem que coloca a sua confiança em mim. O salmista aprendeu isso, né? Nós vemos isso nos Salmos. Se a gente for ver Moisés, por exemplo, vamos pegar Moisés como exemplo. Moisés passou 40 anos, amados, lá no Egito, aprendendo que ele era alguém, que ele era o máximo. De repente, tudo virou. E ele teve que fugir e foi para o deserto. Lá no deserto você sabe o que significa, né? Lugar de provação. Lá no deserto ele aprendeu, esses 40 anos, que ele não era ninguém. Ninguém. Aí quando ele viu que ele não era ninguém, que ele estava totalmente vazio, que estava pronto, aí Deus o chama. Fala: vem cá, meu, agora você vai ver o que eu faço com esse ninguém. E aí ele passou 40 anos aprendendo no deserto com o povo que estava em direção à terra prometida. O que Deus faz com um ninguém. Agora, enquanto você se achar, Deus não vai fazer nada com você. Você precisa se esvaziar. E aí você verá o que Deus vai fazer por e através de você. Fundamental. Então, meu amado, feche seus olhos nesse instante. Feche seus olhos. O Senhor está presente aqui nesse momento. Ele está aqui. E Ele quer tocar o seu coração. Ele quer que você faça uma análise bem rápida de como está a sua vida, o seu coração. Ele quer que você veja se ele está totalmente esvaziado ou se precisa ainda ser esvaziado. Ele quer saber se você depende dele, se você necessita dele. Você confia nas promessas dele? Você vai abrir o seu coração para ele? Está disposto a sondar o seu espírito nesse momento e responder com fraqueza: onde está a base da tua felicidade? Nos méritos? Nas bênçãos prometidas? Em ser um cristão fiel? Dizimista? Adorador? Frequentador da igreja? Todos os trabalhos da igreja? Você não falta em nenhum? Você está ali presente em tudo? Às vezes até líder de ministério, de intercessão. Mas no que você baseia a sua felicidade? O Senhor quer que você pense agora: onde eu estou baseando a minha felicidade? Em que você se baseia para ser recebido por Jesus lá no céu? Ele está te perguntando isso.
Você é feliz com o Senhor? Este hino tem uma história, amados. E eu vou contar bem rapidinho a história desse hino para você. O Dr. Spafford, não sei se é assim que pronuncia, ele era um advogado, um homem muito rico. E ele veio no século XIX, se converteu numa cruzada de Moody, ele, sua família, seus filhos. E naquela época houve um grande incêndio em Chicago. E boa parte de sua riqueza foi queimada. Perdeu tudo. Perdeu também um filho. E aí ele resolveu viajar com a família para esparecer, tentar esquecer um pouco. Perdeu toda a riqueza, perdeu um filho, gente, é triste demais. E aí ele compra as passagens para a viagem no navio, só que na véspera ele tem uns imprevistos, ele não pode viajar, e ele embarca a família dele e fala: olha, eu vou me encontrar com vocês lá. E aí a família foi, mas houve um acidente e aquele navio afundou. As suas 4 filhas morreram afogadas. Só a sua esposa se salvou. E aí, quando ela chegou no destino que estava determinado, ela mandou um telegrama para ele: salva, porém só. Não foi fácil. Ao saber dessa tragédia, ele pegou o primeiro navio e foi ao encontro dela. E aí pediu para o capitão: olha, eu gostaria que você mostrasse aonde foi. E aí ele ficou olhando ali, aquelas ondas, olhando para o mar. E o capitão mostrou: ó, foi nessa região aqui, ó. E aí naquele lugar, o Senhor deu essa letra para ele. E ele compôs esse hino. Nunca mais ele compôs alguma coisa, ele compôs somente esse hino. E pela história também diz que a pessoa também que colocou a melodia, também logo depois também faleceu numa tragédia. Não é fácil, amados. É claro que um pai que recebe uma notícia dessa não está feliz. Não está feliz. Mas ele é feliz se ele tem mais alto? Jesus. E é isso que ele fala: sou feliz com Jesus. Ele não fala eu tenho felicidade. Ele fala eu sou feliz, chorando, mas ele reconhece que são tribulações que ele está passando, mas que com Jesus ele é feliz. Então é uma situação passageira, circunstancial, mas ser é algo permanente. E é isso que o Senhor quer para a sua vida. E eu espero que o resultado da sua reflexão de hoje tenha sido: eu não sou nada, eu necessito de Ti, Jesus. Eu dependo unicamente do Senhor, unicamente da Sua graça, para me esvaziar, para receber da Sua plenitude, para ser realmente feliz. E se foi isso que você descobriu nessa reflexão, se foi isso que você falou hoje aqui para o Senhor, você pode ter certeza que você é um pobre de espírito. E você é um Macarios, realmente feliz, plenamente feliz. Mas, se há dúvida, eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Nós já paramos um pouco para refletir na nossa vida, em que estava sendo baseada a nossa felicidade.
E essa tua palavra, ela está nos desafiando. Está nos desafiando a cada dia estarmos examinando o nosso coração. A cada dia tirarmos aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor, aquilo que impede que o Senhor encha-nos, para que sejamos plenos, plenos da tua graça. E nesse momento, Senhor, se há alguma coisa, Pai, que está nos impedindo, se ainda existe algum ódio, alguma soberba, alguma altivez, alguma justiça própria, que o Senhor possa ter misericórdia de nós nesse momento, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Não permita que o nosso coração fique cheio desses sentimentos mundanos, de autoavaliação, de autossuficiência, de autoexaltação. Dá-nos a bênção, Pai, de chegarmos a Ti esvaziados, sem reivindicar nada, mas clamando pela Tua misericórdia, pelo Seu socorro, porque a Sua palavra diz que o Senhor é o que despede os ricos vazios, os que têm o coração na riqueza, no seu eu. Mas o Senhor é aquele que, quando aqueles de mão vazias chegam na tua presença, o Senhor enche de fartura. E nós cremos nisso. Bendito é o teu amor. Bendito é o teu nome. Porque a tua palavra nos ajuda, Pai. Que ela possa nos ajudar a encontrar o caminho da felicidade. E que a gente possa tomar posse dessa felicidade. Não essa felicidade que o mundo nos dá, que o mundo apresenta, mas dessa felicidade plena que o Senhor nos dá. Nos ajude a nos esvaziar, a nos colocar diante de Ti, a buscar o Senhor dia a dia, a reconhecermos que precisamos do Senhor em tudo que fazemos. Como é bom saber, Pai, que o Teu reino nos pertence. Abençoa-nos, ó Pai, nesse instante. Encha-nos, ó Pai, com a Tua plenitude, com a Tua graça, com a Tua alegria, com essa alegria que só o Senhor nos dá. E que possamos contagiar todos aqueles que nos cercam. Que possamos ser bênção aonde nós estivermos. Que jamais ouçamos de alguém: você é um cristão? Que eles possam ver Cristo em nós. E que possamos estar sempre falando com autoridade e vivendo aquilo que nós pregamos. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém.